Hoje a gente vai conversar sobre Elsa Schiaparelli. Entra na roda e fique à vontade. Eu sou a Maria Ribeiro e essa é a Moda de Conversa. Sim! A nossa série de vídeos falando sobre marcas e estilistas famosos iniciou. E eu escolhi essa estilista que me fez história porque a Schiaparelli, a marca Schiaparelli, voltou aos holofotes aí na última década, quando ela retornou para a alta costura. Mas, antes da gente falar sobre isso, a gente vai conhecer um pouquinho da história dessa estilista que surgiu lá no fim dos anos 20 e, que nem eu falei, fez história pra moda. E aí, gente, já vou começar aqui com uma questão motivacional para você que tá aí achando que não dá mais tempo de conquistar nada na sua vida, que você já passou da idade, que você não consegue. Gente, Elsa Schiaparelli foi fazer sucesso com quase 40 anos. Ela montou a marca dela com 37 anos. Então, assim, se joga, acredita nos seus sonhos e vai em frente, que você pode sim. E ela deixou a marca dela na história e você pode deixar a sua. Obrigada. Quero deixar também registrado aqui de onde que eu tirei, né, as informações. Eu tirei de alguns portais especializados, mas eu também li um livro voltado, né, tudo para a história dela. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que é esse aqui, ó, da Vogue. Então, o que acontece, né? Aqui tem várias imagens, tem todo um resgate histórico, né, da história dela. Cita o nome de muita gente. Gente, essa mulher conhecia muita gente. É inacreditável, assim, ela tinha tanto contato, não só em Paris, como nos Estados Unidos. Artistas, atores, atrizes, fotógrafos, pintores. A gata era assim, ó, o networking tava em dia. E aí, aqui, né, como essa edição é da Vogue, eles trazem muito, assim, do que a Vogue publicava na época, qual foi a contribuição da revista pro sucesso da estilista, né, então tem esse viés aqui dentro, assim, né, de que a Vogue contribuiu de fato e contribuiu, mas tem várias informações, então eu achei muito legal. Então vamos contar a história de Dona Elsa Schiaparelli. Mas antes de começar, já deixa seu like no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal. Vamos aí continuar a crescer essa comunidade do moda para que a gente consiga continuar fazendo os vídeos. Enfim, tem muita coisa ainda para vir, gente. Mas continue engajando aqui e ajudando a amiga. Bora lá. Então, gente, a Elsa Schiaparelli nasceu no fim do século XIX, em 1890, e ela vem de uma família aristocrática, tá? Ela nasceu em Roma, ela é italiana. E aí, né, ela tinha, então, essa história de descendência aristocrática, ela inclusive tinha um dote. E aí, quando ela tinha lá seus 21 anos, ela fez faculdade de filosofia e ela escreveu um livro que era um livro de poesias eróticas. E, devido, né, a esse livro, a família dela resolveu mandar ela para um convento, onde ela permaneceu por 2 anos. E lá, em 1913, ela resolveu sair desse convento e também fugir aí de um casamento arranjado que a família estava querendo fazer com um russo. E ela se mandou da onde ela estava para morar em Londres, para trabalhar como babá. Então, assim, ela tinha aí toda um berço, né? Ela tinha todo um acesso, mas ela abriu mão disso para poder se livrar mesmo, né, desse controle da família. Só que antes dela se mudar para Londres, ela deu uma passada em Paris, como quem não quer nada. E ali ela gostou da cidade e tudo mais, ela conheceu, mas ela realmente foi para Londres e trabalhou como babá. Alguns anos depois, em 1915, ela estava numa palestra em que ela simplesmente se encantou pelo palestrante. E aí eles conversaram de madrugada e de manhã eles já estavam noivos. Gente, sim, eu li no livro, eu falei assim, não, isso aí é uma forma de falar, né? Tipo, que é isso, Britney Spears, 2007? Não, a gata, ela noivou mesmo em 48 horas, acho que eles já estavam casados, se eu não me engano.
E ela casou. Quem que era esse cara, né? Era o Conde William de Carlor. E eu falei pra vocês, né? Ela tinha um dote, então eles usaram muito desse dote pra se manter durante um tempo. E a gente não pode esquecer que nessa época ali, né, 1915, a Primeira Guerra já estava acontecendo. E eles resolveram dar uma fugida aí desse contexto e em 1916 eles foram morar em Nova York. Eles foram morar em Nova York e lá permaneceram durante alguns anos. Ali, né, nesse trajeto até Nova York, eles já conheceram algumas pessoas, alguns artistas, e essas pessoas depois seriam essenciais para que a Elsa conseguisse, né, despontar aí na carreira dela. Essa questão o dote dela foi, né, acabando, então eles começaram a passar por umas situações financeiras mais delicadas. Então, ela... Enfim, depois eles tiveram uma filha e, né, eventualmente o casamento acabou e ela resolveu voltar para a Europa e aí se instalar de fato em Paris. Nessa época, né, com esses contatos que ela já tinha, essas pessoas ali que já estavam no meio artístico e também toda ali o repertório que ela foi construindo mesmo ao longo desse tempo, né, ela se descreve, né, desde criança como uma pessoa de espírito rebelde e com personalidade teatral e mente supervisionária. Então, ela já se descreve assim. E então ela sempre foi uma pessoa que buscou inspiração, viu inspiração em muitas coisas e ali no começo da década de 1920 ela já desenhava roupas para ela, para as amigas e ela começou inclusive, né, a trabalhar com o Paul Poiret, que era um dos grandes estilistas da época em Paris, né? Então ela fez amizade com ele e começou a desenhar algumas peças para ele também, né? Então apenas estagiou aí com um dos maiores estilistas da época em Paris. Tá bom? O que mais, galera? Em 1926, ela foi convidada para assumir a frente de uma marca que não era dela, né? De uma outra pessoa. E em 1927 ela já estava se sentindo confiante o suficiente para montar a própria marca. E aí que começam então toda essa história, todo esse legado e todas as inovações que ela trouxe, tá? Eu vou escrever todas elas para vocês, mas antes disso, quero também fazer aqui um recorte, porque não sei se vocês sabem, mas a Elsa Schiaparelli, ela tinha aí uma certa rixa com a Coco Chanel. Nessa época, né, na década de 30, na verdade, as duas eram os grandes nomes, tá, de Paris. E elas tinham estilos muito diferentes. A Chanel já vinha naquela coisa temporal, clássica, né? Um uso de cores mais neutras, buscando sempre a elegância. Ela via o trabalho dela como um ofício, que você precisava se dedicar e estudar muito. Enquanto a Elsa Schiaparelli era toda essa arte, né, essa expressão artística, esse sonho, essa coisa mais surrealista mesmo, com um trabalho de muito contraste, então brincando com as formas, então ela tinha uma visão totalmente diferente da moda, né? As duas eram grandes influenciadoras da sua marca, digamos assim. Se a gente colocasse as duas hoje no Instagram, elas seriam aquelas que estariam, sim, o tempo inteiro vendendo sua marca, usando sua marca. Porque era isso que elas faziam, né? Elas utilizavam suas criações pelas ruas de Paris, elas sempre estavam em evidência. A Elsa não gostava muito de ser fotografada, mas ela se deixava fotografar justamente para estar nos veículos, né, especializados da época, para que as pessoas vissem, sim, que ela tava ali usando as criações dela. E que nem eu falei, gente, ela tinha muitos contatos, ela tava muito inserida no meio artístico daquela época, que era comum mesmo, né, que existisse essa colaboração ali nos anos 30. Isso é muito legal. Então ela realmente colaborava com pintores, com fotógrafos, com atrizes, enfim, até com atletas, né, que o começo da carreira dela foi bem voltada pro sportwear, né, pra roupa mais esportiva. Então, assim, ela tinha aí uma rede de contatos poderosa, tá? E que facilitava muito aí, né, essa disseminação, né, dos lançamentos dela e tudo mais. Então, ela vestiu muita gente poderosa mesmo, tá? Inclusive,
no livro ali, né, da Vogue, tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas na linha sucessória do trono lá da Inglaterra, do Reino Unido, né, essa que a gente conhece ali da Rainha Elizabeth, do Rei Charles e tudo mais, não eram eles que iam assumir o trono, né, vocês já devem ter visto o The Crown. Você já assistiu The Crown? Meu Deus, até me perdi. O irmão mais velho, né, do pai da Rainha Elizabeth, que era o rei, ele abdicou do trono para viver um grande amor, né, da vida dele. E a Schiaparelli vestiu essa esposa do ex-rei da Inglaterra, se é que existe ex-rei, mas enfim, ela que vestiu a esposa ali dele, encomendou acho que 18 modelos com ela, enfim, então ela realmente vestiu gente muito, muito grande, muito importante na época, tá? E agora vamos passar então para todas as criações e legados que a Elsa trouxe, o que era muito inovador para a época. Então vamos lembrar aí o contexto em que a Elsa surge, né, em Paris. Então a gente tá ali no fim da década de 20, que era a época do glamour, do jazz, né, das roupas ali com a cintura mais baixa para as mulheres. E que nem eu falei, né, com a Chanel já despontando aí nessa questão de elegância, a gente tá num pós-guerra, então assim, existem vários fatores. E ela, né, veio com essas criações super inusitadas, trazendo, primeiro, contraste, gente. Então, ela trabalhava muito preto e branco, o creme, né, o bege com o preto também. Então, ela gostava desse contraste, tá? E isso, por si só, já era inovador para a época. Então, já vamos começar por aí. E aí, no primeiro ano já em que ela começou suas criações, lembrando que, né, as criações dela sempre estiveram, nesse primeiro momento, né, voltadas para a alta costura, tá? Então, a alta costura já existia, a câmara na sindical, que nem eu expliquei lá na alta costura, já existia, então as regras já existiam, e quando ela trabalhou para o Paul Poiret, já era na alta costura, então ela já tinha muito essa noção de costura, acabamento e tudo mais, então ela também entregava aí uma qualidade ímpar nas produções dela. E aí, ela sempre experimentando e criando coisas diferentes, né? Ela experimentou fazer ali uma brincadeira de ilusão de ótica e ela desenvolveu, né, um tricô que ficou muito famoso, que é com um laço ali desenhado. Então, eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês. E, gente, fez muito sucesso, tá? Inclusive, na época, esse modelo, ele foi muito copiado nos Estados Unidos, já pelas lojas de prêt-à-porter, né? Não tava na alta costura, mas já tava aí rolando cópia disso, porque esse suéter fez muito, muito sucesso, tá? E aí, né, começou também essa questão da moda casual, da moda mais esportiva, porque essas coleções iniciais dela tinham peças de banho, né, roupas de banho, e até mesmo o tricô e o uso até de peças que poderiam ser usadas para a prática de esportes, mas não apenas para isso, né? Então ela também conseguia trazer aí essas peças muito assim para o dia a dia da mulher, né? E por isso que existia até essa rixa com a Chanel, porque ela era um contraponto muito grande da Chanel, né? Que nem eu falei, a Chanel era aquela coisa temporal, chique, elegante, e ela vinha para uma coisa mais prática, né? Para uma mulher que na época, uma mulher mais moderna, que precisava ali ganhar, né, fazer o melhor com o tempo dela, então otimizar esse tempo, então que fossem roupas práticas, fáceis de usar. E a Schiaparelli estava trazendo isso para essas mulheres, né? Mas, enfim, a primeira grande criação dela que fez muito sucesso foi esse tricô de laço, tá? E aí, a gente tem... Deixa eu só ver aqui meu... Eu fiz uma listinha aqui, uma linha do tempo pra não me perder na história. Ali, já na virada para os anos 30, a Elsa fez algo que ninguém tinha feito até então. Ela colocou zíper na alta costura. E aí tu vai falar assim, mas como assim ela botou zíper na alta costura, Maria? Não tô entendendo. O zíper era um item muito utilitário, muito utilizado para outros fins, né? Até para, não para roupas, né? Mas para outras coisas, inclusive muito utilizado na guerra, enfim, para outros acessórios, mas não em roupas em si. E aí a gata botou zíper.
em roupas de alta costura. E foi aquele rebuliço. Como assim ela botou zíper, né? E ela não só colocou o zíper, como muitas vezes ela trazia eles em cores contrastantes com o restante da roupa. Então você via que ele tava ali, né? Não era uma coisa pra ficar escondida, invisível, como muitas vezes a gente vê em roupas, enfim. Então, assim, ela pegou esse item que era mais utilitário e colocou mesmo nas peças de alta costura. E isso foi uma grande revolução pra época, tá? Que mais? Aqui ela criou uma saia que parecia... Ela era uma saia bem fluida, assim, e ela era costurada como calça. Na verdade, ela era uma bermuda, né? Mas ela tinha uma fluidez de uma saia que, inclusive, uma tenista usou num jogo e também foi super bafafá. E aí foi uma peça também que saiu do guarda-roupa ali de esporte pro dia a dia, né? Porque trazia essa ilusão meio de que é uma saia, uma bermuda, o que é. Então, ela também fez essa modelagem inovadora aí nessa saia e também teve uma boa repercussão, tá? Todas essas criações dela, elas apareciam muito nas capas, nas revistas especializadas da moda, principalmente a Vogue e a Harper's Bazaar, né? A Vogue trabalhava tanto com ilustrações quanto com fotografia, só que a fotografia naquela época era uma coisa muito mais trabalhosa, né? Mas, como eu falei, ela tinha, assim, o contato com os fotógrafos, então ela tem várias fotografias muito bonitas muito bonitas, né? Das criações dela na época. Aquele livro aí que eu mostrei pra vocês está recheado de fotografia e é umas coisas maravilhosas, além das ilustrações também, tá? E aí, gente, ali no ano de 1932, a Harper's Bazaar fez uma lista dos 10 estilistas, né, daquela década. E houve, né, uma menção a Elsa, mas eles acreditavam que a contribuição maior dela era o fato de que ela misturava muitos tecidos. A Elsa, ela tinha essa questão da experimentação, como eu já falei, e ali já estavam surgindo alguns tecidos tecnológicos pré-época, como o rayon, em que ela misturava com tecidos mais clássicos, o algodão e a seda. Então, ela também começou a trabalhar com texturas diferentes, a trazer essa inovação para os tecidos, que davam um acabamento e uma cara muito diferente para as criações dela, tá? Então, assim, vocês podem pensar hoje, mas Maria, que coisa mais besta seria isso hoje? Só que a gente tá falando de coisa ali, ó, de 100 anos atrás, que a moda era completamente diferente, né? Então, tudo isso que ela fez ajudou, inclusive, a impulsionar e a modificar muita coisa dentro da indústria, né? Então, enfim, ela tinha essa questão de misturar muitos tecidos, mas a Harper's Bazaar achou ali que a grande inovação dela seria isso. E 2 anos depois, a gata tava onde? Na capa da Time. Ela foi a primeira estilista mulher a estampar a capa da revista Time, né? Então, ela com certeza, né, construiu muito mais do que experimentação com tecidos, tá, gente? E aí, dizem que na época isso foi ali na editora, né? Isso pegou muito mal ali, mas, enfim, ela saiu na capa de uma grande revista que é referência até hoje. Que mais? Ela também criou um tecido com estampa de jornal. E isso ela fez uma grande brincadeira com jornais que estampavam notícias tanto positivas quanto negativas sobre ela. Então, ela fez essa brincadeira. E ali, em 1936, ela fez a grande colaboração, né, que deixou ela muito famosa e que até hoje as pessoas referenciam isso, que foi a colaboração com o Salvador Dalí. Na verdade, não foi só uma, ela fez algumas, né, mas que trouxe aí como resultado algumas das criações mais icônicas dela, né, como o vestido esqueleto, o vestido de lágrima, o vestido de lagosta, né? Que tem uma lagosta grande ali estampada na frente, enfim. Então, são aí peças icônicas que até hoje, né, são referenciadas, né, como da Schiaparelli ali, o surgimento, enfim, a experimentação dela. E toda essa colaboração com o Dalí
Eles também criaram um telefone em forma de lagosta. Ela criava muitos chapéus diferentes também, né? Tinha o chapéu sapato, tinha um outro chapéu que ele imitava, acho que uma boina de beisebol, assim, que daí ficava, tipo, tinha um recorte no olho, né? Então, ela sempre brincava muito, né? Com as formas e trazia ali um significado diferente para aquela forma, um uso diferente. É bem provocativa mesmo, o que era muito legal e que trazia, assim, esses resultados muito, muito bacanas. E aí veio mesmo essa grande marca dela, que inclusive é o motivo de eu estar usando o pink hoje, rosa choque, em homenagem a Elsa, além de brincar com esse contraste, né, do preto com rosa. Por quê? Ela criou um perfume chamado Shocking, né? Qual que é a história, né? Ele tem uma silhueta de mulher que é de uma atriz, que na época essa atriz chamou ela pra fazer o figurino de um dos filmes que ela estava estrelando. Então a gente tá ali falando dos anos 30 em Hollywood, né, galera? Então, assim, era ali aquela auge do cinema americano. E ela foi convidada por essa atriz pra fazer a parte do figurino do filme. E a atriz mandou a silhueta dela em gesso pra Elsa Schiaparelli. Mas aconteceram ali alguns desvios no caminho, o projeto não se concretizou, mas ela ficou ali com o formato do corpo da atriz em cima da mesa dela, né? E ela resolveu criar um perfume, que é o Shocking, né? E junto disso, ela começou a explorar mesmo outras cores. E ela achava esse tom de rosa, né, bastante vibrante e chocante mesmo. E ela começou, né, a chamar essa cor de chocante e veio o rosa choque. Então hoje a gente fala rosa choque por causa da Elsa Schiaparelli. Não sei se você sabia dessa informação, mas é por causa disso que esse rosa se chama rosa choque. E que é uma marca registrada, né, das criações dela também. Então, na mesma época ali que ela tava vendendo o perfume, ela já tava também fazendo criações, peças com esse rosa, que tem ilustração na Vogue também de peças maravilhosas dela. E ela, a partir da venda, né, do perfume, ela começou a financiar aí a linha dela de prêt-à-porter, porque até então ela estava experimentando algumas coisas, mas ela não tinha de fato ainda uma linha consolidada, né? Ela foi uma das primeiras estilistas a concentrar todas as áreas ali de loja, de ateliê, né? No mesmo lugar, né? Em Paris, ali. E aí, junto disso, ela também tinha a loja dela de prêt-à-porter. E aí, gente, ela tava aí fazendo esse sucesso todo, mas existia uma guerra, né, em eminência? Eminência? Acho que é essa a palavra. E ela acabou, né, quando a guerra de fato estourou, a Segunda Guerra, ela acabou migrando novamente para os Estados Unidos, onde ela permaneceu lá. A marca continuou em funcionamento, né? Nessa época ela já era muito grande, ela já tinha ali um quadro de funcionários, enfim, de artesãos que trabalhavam para ela. Mas ela não estava em Paris durante a época da guerra. E quando ela voltou, né, existia ainda um período muito de recessão, foram muitas questões que acabaram mudando e até mesmo o vestir dessas mulheres, né? Então, toda aquela questão, aquele glamour de Hollywood, dos anos 30, essa colaboração entre os artistas, ela meio que foi embora com a guerra, né? E aí a gente viu aí despontar um outro grande estilista que conseguiu capturar muito desse espírito do tempo, o Zeitgeist, que a gente já falou em outro vídeo, que era o Christian Dior, né? Que veio ali com um new look, com uma outra proposta, esse resgate da feminilidade e tudo mais. E ali a gente viu, né, a Elsa mantendo as mesmas estratégias de antes, não quis ceder, né, para as novas tendências daquela época, essas mudanças que aconteceram. E a gente viu o declínio da marca, né? E junto disso, as regras da Câmara Sindical ali da alta costura também mudaram, então para acessar, né, as mostras das novas coleções, as pessoas tinham que pagar, elas tinham que comprar pelo menos uma peça. Poderiam ser fotografados os novos modelos, mas eles só poderiam ser veiculados em mídia depois de um mês. Então, assim, algumas coisas... Ela fala no livro dela, né? Ela diz que um dos grandes culpados, né, desse declínio dela
foi a Câmara Sindical. E ali, no meados, né, da década de 50, ela declara falência, né, e fecha o ateliê. Então, ela apresenta uma última coleção. Ali, naquela época, ela já estava fazendo vários acordos para continuar entregando, né? Ela já estava ali com uma situação financeira bem comprometida. Até que, de fato, ela resolve encerrar as atividades da marca. E vive ali pelos próximos quase 20 anos, né? Com sua filha, suas netas, retirada, né? Onde ela escreve também essa biografia, conta a sua história. E vem a falecer na década de 70, aí com mais de 80 anos. Então, ela deixou esse grande legado, né? E todas essas inovações, como eu falei pra vocês. E aí, então, a gente vê, né, a grandiosidade e a importância dela pra indústria e pra toda a história da moda. E ficou adormecido aí durante muito tempo. Até que em 2007, uma outra pessoa comprou, né, a marca, os direitos da marca, e uma nova coleção foi apresentada em 2013, 2014, né, de alta costura. E desde então, a marca tem voltado para os holofotes, principalmente depois que o Daniel Roseberry entrou, né, como diretor criativo em 2019. Ele é um americano, né, que estudou na FYT, e é a primeira vez que um americano assume a alta costura. E ele tem feito um belíssimo trabalho, né? Pra vocês que acompanham, não sei se acompanham, se gostam de acompanhar, mas vale muito a pena. Ele tem trazido muito dessa essência da marca, mais, né, situado ela no século XXI mesmo. Vocês podem perceber que várias pessoas da mídia, né, estão vestidas que aparelham hoje em dia. Então a gente tem Lady Gaga, tem Beyoncé, tem Hailey Bieber, enfim, tem várias artistas, pessoas muito grandes aí vestindo a marca, né? Além de toda essa entrega deles na alta costura, né, atualmente. A última coleção deles, agora, da metade do ano, foi, assim, incrível, né? Eles apresentaram no primeiro dia já de alta costura, então é um desfile muito esperado mesmo. E o Daniel Roseberry quis mesmo trazer toda essa essência da Elsa, né, nesse último desfile, com modelos belíssimos, trazendo toda essa questão das silhuetas que ela trazia, do uso de tecidos, dos metalizados. Enfim, gente, é uma obra-prima, assim, é um primor e que tem muito a ver com esse resgate desse sonho, dessa moda como arte, né, que a Elsa trazia muito forte e que o Daniel tá fazendo muito bem esse trabalho, assim. Então, são modelos que, olha, dá vontade de ter todos. São muito, muito, muito bonitos, muito bem desenvolvidos. E, enfim, mas hoje a Schiaparelli atua apenas na alta costura, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido, né, e aprendido um pouco mais sobre essa estilista e sobre todo o legado que ela deixou aí pra moda. É isso, nos vemos a semana que vem. Um beijo. Tchau!